Ok, nessa videoaula vamos estar trabalhando com relatórios e sub-relatórios. Também vou mostrar como adicionar parâmetros no relatório, porque nós precisaremos de parâmetros, ok? Então, vou apagar os itens desnecessários aqui. Vou excluir, inclusive, esta tabela aqui. Tá? Vou mudar o meu dataset vendas aqui para ele buscar apenas da minha tabela de vendas. Tá? Apenas da minha tabela de vendas. Por quê? O detalhe nós vamos colocar através de sub-relatórios. Então, na minha tabela aqui, eu vou adicionar aqui eu vou adicionar código da venda, vou adicionar aqui também data da venda e a chave da nota fiscal. Okay. Vou trazer essa para cá. Ok. Esse relatório ele é um pouco mais chato, tá? Ele é um pouco mais chato de fazer relatório com sub-relatórios, então esse vídeo talvez fique um pouquinho longo, por isso eu vou dar uma acelerada nas coisas para ver se a gente consegue evoluir bem, ok? Porque basicamente nós teremos aqui um relatório dentro do outro. Vou inserir uma linha dentro do grupo e abaixo. Vou expandir isso daqui para ajustar para o tamanho da tela aqui. Okay? O nosso sub-relatório ele vai estar aqui dentro. Para isso, eu vou mesclar e vou clicar aqui em inserir sub-relatório. Pronto. O nosso sub-relatório já está aqui dentro. Já está pronto, já estará pronto para receber um outro relatório aqui dentro. Mas para isso, a gente precisa criar o nosso relatório para ser exibido aqui dentro, com os detalhes. Então, para isso, eu vou vir aqui na minha solução principal, onde estão os relatórios, e vou adicionar um novo item do tipo relatório e vou chamar ele de rel detalhe vendas. Relatório detalhe vendas. Confio. Pronto. Aqui está o nosso relatório detalhes vendas. Primeira coisa é a gente definir o conjunto de dados, né? DS detalhe vendas. Vou chamar ele. Vou fazer ele baseado na minha tabela. Na minha tabela? Não. Vou fazer ele baseado na minha classe modelo detalhes vendas. Por quê? Porque eu vou precisar da descrição do produto. Tá? Dá ok. Agora vamos inserir aqui basicamente a tabela que a gente tinha no vídeo anterior. Vou colocar aqui a descrição do produto, a quantidade, meu valor unitário.
Não vou trabalhar esse relatório, tá? Mas vocês devem ajustar aí direitinho. Não vou colocar também o campo de valor total, nada disso, tá? Somente para a gente saber como fazer. Bom, aqui o que deveríamos fazer na parte gráfica seria isso, tá? Pouco ajustado, pouco trabalhado, mas porque não é o objetivo. Agora, nós temos que trabalhar com parâmetros. Tá? Nós temos que adicionar um parâmetro para o relatório. Qual o nome desse parâmetro? Nós devemos adicionar um parâmetro porque através dele queremos filtrar a venda. Para isso, eu vou definir um nome de um parâmetro aqui, ó, parâmetro código venda. É do tipo inteiro, não permito nulo e não permite vários valores, ok? Valor padrão, não vou definir, ok. Agora nós temos um parâmetro pronto para receber um valor. Com o nosso parâmetro pronto para receber o valor, a gente tem que vir aqui, ó, adicionar propriedades do grupo, filtros e adicionar o nosso parâmetro. Eu quero filtrar pelo quê? Pelo código da venda, que é do tipo inteiro, que vai ser igual ao quê? A expressão. E aqui na expressão eu coloco o quê? Eu aponto o meu parâmetro. Parâmetro código da venda. Então eu estou dizendo que eu vou aplicar um filtro aqui nesses dados, os dados do meu relatório, no campo código da venda, que vai ser igual ao parâmetro código da venda, ok? A parte do nosso subrelatóriozinho aqui já finalizou, vou até fechar ele. Agora voltamos aqui para o nosso relatório principal. Na propriedade do subrelatório, ele tem o nome de subreport 2, vou deixar padrão. E aqui nós vamos ter que definir alguma coisa. O que é? Usar este relatório como subrelatório. Qual o nome do subrelatório? Rel detalhes vendas. Tá? E temos aqui algumas coisas para a gente alterar, tá? Eu tenho que adicionar aqui também o parâmetro, tá bom? Eu tenho que adicionar também aqui nos parâmetros. Veja que eu não criei nenhum parâmetro para esse relatório, então eu tenho que escrever ele aqui, tá? Eu vou dar o nome de parâmetro código compra. Meu parâmetro código da compra vai receber que valor? Ou melhor, vai ser igual a que valor? Código da venda, né? Eu trabalhando com venda e compra aqui. Venda vai ser igual ao código da venda. Só voltando aqui, tá? Esse nome do relatório aqui, ó, Rel Detalhe de Vendas, é o nome do meu relatório Detalhe de Vendas que a gente acabou de criar. Já eu mostro para ele vai estar bem aqui embaixo, porque não permite eu descer aqui. Pronto, adicionamos o parâmetro. O parâmetro foi adicionado aqui, ó. Não foi adicionado, ele não adiciona aqui. Só adiciona aqui para o subrelatório. Ok, deixa eu ver se está ok. Parâmetro, código da venda, ok. A parte de configuração do design aqui do relatório, a gente já finalizou. Agora vem a parte mais chata, que é a parte do carregamento, que não vai ser mais esse carregamento simples aqui, tá? Não vai ser mais esse carregamento simples. Eu vou ter que adicionar algumas funções aqui.
para na hora que eu, no tempo de execução desse relatório, na hora que chegar na venda, na hora que tiver a venda, chegar a venda número 7, eu enviar o parâmetro para o subrelatório, ele imprime aqui ó, os dados, abre o subrelatório, envia para ele o parâmetro lá para o código venda, P código venda, igual a 7. Aí o meu subrelatório vai lá, carrega só os dados da venda número 7. Aí se tivesse outra venda, a mesma coisa, repetia de novo, fazia o mesmo loop. Próximo registro, próximo registro, próximo registro. Então, subrelatórios, relatório dentro de relatório, só trabalha se for em último caso, porque ele vai perder um pouco o desempenho para o método anterior, que é o agrupamento dentro do relatório. Porque no agrupamento dentro do relatório você traz todos os dados já, apresenta para o relatório e o relatório agrupa. Aqui eu vou estar buscando os dados no tempo de execução. Eu vou estar, à medida que eu for passando pelo registro, eu vou estar buscando novos dados, abrindo um subrelatório e imprimindo os dados. Tá? Opte sempre pela opção anterior, e não essa. Mas vai ter casos em que vai ser mais fácil e não vai perder tanto desempenho e você vai ter que fazer dessa forma, ok? Então, para isso, nós vamos fazer aqui nós vamos ter que criar uma função para fazer o carregamento dos dados e enviar para o nosso dataset. E também no evento aqui, ao inicializar aqui o nosso formulário, nós vamos ter que fazer uma chamada dessa função, ok? Para isso, eu vou criar uma função chamada de tipo void carrega dados subrelatório ela vai receber um parâmetro do tipo objeto sender deixa eu ver se ele vai entender, é só assim. Report event, esse daqui. Pronto. Se ele não reconhecesse você colocando só subreport processing eventos, argumento de eventos, você poderia escrever antes assim, ó, Microsoft.report.windowsforms.subrelatório acesso args, ok? Vou deixar dessa forma mesmo, aqui só para economizar espaço. Agora, aqui dentro é que eu vou fazer o carregamento, eu vou criar e vou fazer o carregamento dos meus dados. Eu vou copiar aqui embaixo, que vai ser basicamente a mesma coisa. A minha conexão, estou definindo a minha conexão, estou definindo aqui o meu BLL vendas, tá? E vou criar uma variável do tipo, vou chamar ela de dados, que vai receber new tudo isso aqui de novo, ó. Ponto report data source, report data source, e aqui dentro eu vou informar o que? Duas sobrecargas. Quais as duas? O nome do meu data source, tá? O nome do meu data source, que é o que a gente está informando aqui, e os meus dados, que é
basicamente isso aqui, ó. Vou colocar aqui e só vou verificar uma coisa aqui. Qual o nome do meu dataset que a gente criou para o nosso relatório detalhe de vendas? DS detalhe vendas. DS detalhe vendas. Vai receber o meu localizar vendas, o meu método localizar vendas geral, informando o código do cliente 7, porque eu só vou querer pegar do cliente 7, mas aqui você informaria aonde estaria o código do cliente. Agora, e ponto, essa variável aqui que a gente definiu aqui, ó, o argumento é data source.add, vou adicionar o que eu acabei de preencher aqui em cima, que foi os dados. A minha função, meu método aqui de carregamento dos dados já está pronto. Agora eu preciso, ao inicializar o meu formulário 1, eu preciso eu vou colocar a chamada dessa função aqui no evento load do formulário, mas depois a gente vai testar aqui no evento click, tá? Não testei ainda. Eu pouco uso dessa forma. Na verdade, eu acho que usei uma vez para experiência só, ok? Então, o relatório do Report View, ele tem uma propriedade chamada SubReport Processing. Então, a gente chama ela assim, ó. Qual é o nome do meu relatório? Report View 1, que é o nome desse cara aqui, ó. Desse componente aqui, ó. Report View 1, que é onde estará exibindo o relatório. Report View 1 ponto. Local report. E o evento a propriedade é subprocessing. Aí você coloca mais igual. A minha função que a gente acabou de criar. Ok? Feito isso, o nosso relatório já estará pronto para funcionar. Na verdade, eu vou até remover isso aqui do evento load do formulário, porque eu não quero carregar os dados ao iniciar o formulário. Eu vou carregar no clique do botão aqui mesmo. Se der algum erro, a gente verifica depois. Ok? Só vou revisar aqui o meu DS vendas aqui. O meu DS vendas aqui, deixa eu ver como é que está aqui. Meu dataset vendas aqui. Tabela vendas. Falta eu mudar aqui o meu método aqui, porque eu não vou querer mais utilizar esse localizar geral. É localizar detalhe, cliente, venda, localizar por cliente, porque eu quero só os dados principais, tá? Vou mostrar para vocês aqui. É esse localizar, não é detalhe, localizar por cliente, que é todos os dados da tabela vendas. Tá? Então, eu já preenchi aqui os meus dois datasets do meu relatório principal. Dados do relatório, o dados do cliente, que é a parte de cima, e o dados da venda, que é a parte aqui de cima do cabeçalho. Ok? A parte do subrelatório, eu aplico esses dados, né? E dou um recarregar no relatório. A parte do subrelatório está sendo carregado aqui, ó, pela minha função carrega dados subrelatório através do evento da propriedade subprocessing do meu relatório Report View E1. Meu relatório Report View E1 chamado Report View E1, tá?
O meu método de carregamento dos dados, ele está dessa forma. Ó. Ele define a conexão com o meu banco de dados, cria um objeto do tipo PLL vendas para ter acesso às propriedades públicas dele, cria uma variável dado que vai ser do tipo report data source, que vai se chamar, que vai aplicar os dados ao DS, detalhes vendas, que é justamente o dataset do meu subrelatório, e vou chamar o método localizar geral. E eu adiciono esses dados, tá, à fonte de dados, data source. Vamos fazer o teste? Teoricamente já é para estar funcionando aqui. Olha que maravilha, funcionou. No clique do meu botão, ele trouxe aqui, ó. Ele preencheu. Deixa eu voltar aqui para o relatório aqui. No clique do meu botão aqui, ó, ele já trouxe os dados do cliente, tabela 1. Na tabela 2, ó, ele trouxe aqui, ó, venda número 30, data da venda, chave da nota fiscal. E aí pulou para o próximo, que é o relatório detalhe vendas, ó. Aí olha só, aqui o produto, ó. Próxima venda, a descrição e aqui estão os produtos. Tá meio embaralhado, tá? Tá meio embaralhado, então para isso a gente vai inserir uma linha dentro do grupo e acima. Essa linha aqui, vou diminuir ela e vou colocar uma borda superior, só para dar uma melhorada aqui na visualização. Pronto, ó. Aqui está, ó. Nossa venda de número 32. Nossa venda aqui de número 32, de 12/2, com essa chave de nota fiscal. Temos esses produtos aqui, ó. E aí a gente poderia trabalhar mais no subrelatório para adicionar os totais, tudo direitinho. E teríamos o mesmo resultado que o relatório anterior. Porém, trabalhando com subrelatórios, tá? Vou adicionar aqui ainda, ó, inserir linha dentro do grupo e abaixo. Só para a gente dar uma melhorada ainda mais na visualização do nosso relatório. Esse meu formulário aqui, expandir ele só um pouquinho mais aqui, que é para melhorar essa nossa visualização, que está meio chata aqui. Pronto. Aqui está, ó. Os dados do cliente. Aí vem os dados da venda dele, ó. Venda de número 30, venda 31, venda 32. Ó, venda 32 aqui, seus produtos. Então, só para fazer uma revisão de dados, ao adicionar um subrelatório, eu tenho que vir aqui na propriedade dele, na propriedade geral, colocar exatamente o nome que está no subrelatório. Vou voltar aqui, ó. Ó, réu detalhe vendas, ó, réu detalhe vendas, porque aqui ele vai carregar, eu estou dizendo para ele que vai carregar um relatório com esse nome no subrelatório. Visibilidade nos parâmetros, eu vou ter que adicionar um parâmetro, tá? Nome do parâmetro.
que é o mesmo nome do parâmetro que a gente tem lá no subrelatório, que é para enviar o dado para ele, tá? E o valor, qual o valor que eu vou enviar? O código da venda, tá? Ó, vamos só fazer um teste aqui, ó. Eu vou dizer que é um código da venda X. Código de venda X, o nome do parâmetro. Teoricamente ele não vai carregar, porque não vai ter parâmetro escrito com aquele nome. Ó. Aqui está o erro. Ó. Não foi possível exibir o subrelatório. Por que não foi possível exibir o subrelatório? Porque aqui no parâmetro, ó, eu disse que o nome do parâmetro era P código venda X, mas na verdade não tem o X. Eu só mostrei para a gente ver o erro e saber como corrigir. Esse nome aqui, ó, o que é esse P código de venda? Esse P código de venda, ele está aqui, ó, no meu subrelatório. Não, não é esse não. Ele está aqui no meu subrelatório, aqui na propriedade do grupo, no filtro. Olha aqui, ó. Parâmetro código da venda. E aonde que eu defini ele? Eu defini ele aqui, ó. Eu criei um parâmetro do tipo com aquele mesmo nome, ó, P código venda, do tipo inteiro, não é para permitir nulo. Eu errei aqui. E aí eu vim aqui no meu grupo de detalhes e vim aqui no filtro, disse que o código da venda vai ser igual ao meu parâmetro código da venda. Ok? Com esses dados, o meu subrelatório vai realizar a filtragem corretamente, que foi o que a gente acabou de verificar aqui. Agora, nós vamos trabalhar com parâmetro, informando o parâmetro na geração do relatório. Nós já fizemos isso com o subrelatório, mas ele ficou a cargo de passar esses dados através do relatório principal. Então nós vamos trabalhar aqui de uma outra forma. Nós vamos adicionar, para ficar melhor entendido a parte de parâmetro, nós vamos adicionar um novo parâmetro. Qual o nome? Eu utilizo muito isso aqui para usuário que imprime o relatório. Usuário. Vai ser do tipo texto, permitir valores em branco. Ok? E aí eu vou colocar aqui no meu rodapé a seguinte, ó, que vai ser igual ao meu parâmetro usuário. Só que eu vou adicionar algo antes. Eu vou adicionar aqui assim, ó, impresso em. E eu tenho aqui alguns parâmetros, alguns campos internos aqui, ó. A data e hora aqui, esse parâmetro aqui, ó, parâmetro global, que vai mostrar a data e a hora. Aí vou adicionar mais uma coisinha aqui, ó, pelo usuário. E o que foi informado no parâmetro usuário. Eu poderia utilizar aqui, ó, só que esse aqui pega o ID do usuário do Windows, e não é esse que queremos. Nós queremos simular para pegar o usuário logado no sistema, ok? Então, eu defini um parâmetro. Eu defini um parâmetro aqui, ó, de nome usuário, e vou imprimir ele aqui no rodapé do relatório. Para isso, eu tenho que definir esse parâmetro aqui embaixo, ó, na geração do relatório. Lembra, a gente definiu aqui, ó, os datasets, tá? E agora a gente vai definir
os parâmetros. Mesma coisa, ó. Report parâmetro. Eu vou dar o nome de parâmetro 1, vai ser igual ao new report parâmetro. E aqui eu vou informar no mesmo molde ali, ó. No mesmo molde aqui do dataset aqui, ó. Qual o nome do parâmetro? O usuário, o nome tem que ser exatamente igual a gente definiu aqui, ó. O usuário tem que estar exatamente igual à grafia, tá? Não pode estar errado. E aqui eu vou adicionar o nome do usuário. Tá? Estou simulando aqui, estou passando direto a string, mas você poderia utilizar um método, igual eu utilizei aqui em cima, para buscar o nome do usuário logado. Uma variável, global, sei lá. Tá? Só para mostrar para vocês. Então agora na geração do meu relatório, aqui no meu rodapé, falta um valor ao parâmetro usuário. Ah, olha só que interessante. Não carregou o relatório porque eu não informei nenhum valor para o parâmetro. O que aconteceu? Eu defini a minha variável do tipo report parâmetro. Eu defini ela, eu defini os dados para ela. Só que eu não realizei a adição. Eu não adicionei ela. Então, ao meu relatório report view é 1. Então, eu tenho que adicionar da seguinte forma. Report viewer 1 ponto local report ponto set parâmetros setar parâmetro. Qual parâmetro? P1. Qual parâmetro? P1 que a gente definiu. Vamos ver se funciona agora. Beleza. Gerou o relatório. E aí no final aqui, no rodapé do relatório, eu vou ter aqui para mim ter um controle aqui de quem está imprimindo os relatórios no sistema. Ó. Impressa em 30/12/2018, nesse horário, pelo usuário tal. Tá? Ah, digamos que você tenha 2 parâmetros. Para você não ter que repetir de novo essa mesma linha, a de cima, você vai ter que repetir. Você vai adicionar da seguinte forma. New report parâmetro. E aí você vai informar todos os parâmetros aqui. Parâmetro 1, parâmetro 2, parâmetro 1, parâmetro 1000. Dessa forma aqui. Com uma única linha você adiciona ao relatório os dados que você definiu nas variáveis, tá? Ok. E é isso, senhores. Espero que tenham gostado, tá? Esse é o último vídeo desse ano. Depois eu vou fazer uma revisão, o que faltou, o que é interessante eu também mostrar para vocês sobre relatórios do Report View. Talvez gráficos, tá? Trabalhando com gráficos. Eu acredito que eu vou fazer pelo menos mais 1 ou 2 vídeos, pelo menos trabalhando com gráficos, tá? E todos tenham aí uma excelente virada de ano, um excelente 2019. Obrigado a todos, até a próxima.